Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, terceira série. Nós vamos estudar agora a questão da hidrostática. Hidrostática significa líquido em repouso. E também nós temos a hidrodinâmica, onde estão em movimento. Hidrodinâmica é justamente na prática quando a água passa por dentro do cano, cachoeira, e tudo que dá a ideia de movimento. Em repouso, que caixa d'água, vários tipos, né, de fluidos, né? O fluido pode ser um mercúrio, pode ser um óleo, pode ser um gás, tá? E vamos começar no conceito de densidade. Densidade, você vai analisar a substância, tá? A substância é ouro, prata, cobre, né? Toda matéria-prima para que se possa produzir um corpo, tá? A densidade é calculada por massa sobre volume. Unidades: grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico, quilograma por litro, né? E nós temos que 1 grama por centímetro cúbico é um dado importante a ser analisado, que é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Significa que tem 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? E também a densidade de uma substância é chamada de massa específica, tá? Massa específica, ao invés do D aqui, vai ter um Mi, né? Aquele Mzinho achatado, né? Que nós temos aqui a massa e volume, que é a mesma coisa, tá? Vamos ver a questão de pressão, né? A pressão, quando você quer abrir uma lata, né? Você quer abrir qualquer coisa que possa fazer pressão, você tem que fazer o quê? Uma posição 90 graus, né? Quanto maior a pressão, menor a superfície de contato, que no caso é a área. A área onde você quer o quê? Quer abrir, tá? Então, a pressão média aplicada sobre uma superfície pode ser definida pela relação entre a força aplicada e a área dessa superfície, pode ser numericamente calculada pela aplicação da equação a seguir, tá? Então vai ser a pressão, que é igual a força sobre área. A força mede em Newton sobre metro quadrado, que também é unidade que Pascal, tá? É a mesma coisa, tá? A questão da unidade, 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal, 1 kilopascal é igual a 1000 Pascal, que é igual a 10 ao cubo Pascal. 1 megapascal, que é igual a 1 milhão de Pascal, que é igual a 10 elevado a 6 Pascal, certo? Então, resumindo, que 1 quilo vale 10 ao cubo e 1 mega vale 10 a sexta, beleza? E nós vamos ver a questão do empuxo. O empuxo, a lógica é fácil de ser compreendida. Quando você tem uma banheira cheia, você entra, o que acontece? Uma parcela do líquido é o quê? Transbordada. Quando você enche um líquido de suco, de refrigerante, né? O que você faz, né? Você coloca o gelo, ele transborda, certo? Porque ele tem que dar o quê? Parcialmente, né? Aquele fluido, aquele volume deslocado, que justamente o navio, ele fica o quê? Um pouquinho submerso para poder manter o equilíbrio, tá? Então, o empuxo é o quê? O empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado total ou parcialmente nele. Também conhecido como princípio de Arquimedes, tá? Quando falar Arquimedes, nós temos que associar o conceito empuxo, tá? O empuxo sempre apresentado a direção vertical e o sentido para cima. Então, o empuxo, quando o balão sobe, é justamente o ar quente, né? Por ser menos denso, ele sobe, e existe uma força vertical que faz o balão subir. Justamente isso, tá? A questão do empuxo. Então, você tem o balão, né? O balão, dentro dele tem pele, cesto, passageiro, etc, tá? Aí você tem a flecha vermelha, no caso, é o peso do balão, que está sempre para baixo, e a flecha azul é o empuxo, que justamente essa força que faz o balão subir é o empuxo. O condutor, né? Ele, inclusive, ele controla, né, a inserção de ar quente para que ele não possa subir muito e, consequentemente, não ser evacuado pela atmosfera, tá? Então vamos lá. O ar quente dentro de um balão é menos denso do que o ar mais frio fora dele, né? Como nós falamos agora há pouco. Os balonistas controlam a temperatura do ar dentro do balão usando maçaricos, né? É uma espécie de válvula que deixa sair o ar quente
sair e entrar mais frio, para que você possa controlar o peso e a direção dele, tá? Assim, quando quer ganhar altura, aquece o ar dentro do balão, fazendo com que o seu peso total, o peso do ar dentro dele, da sua pele, do cesto de eventuais passageiros, seja menor do que o empuxo provocado pelo ar externo, ou maior quando querem descer, né? Eles fazem esse processo de regulação. Engraçado que geralmente os balonistas não têm muita noção de física, mas eles praticam sem eles saberem, correto? Aqui é o procedimento de como um balão funciona, tá? Na figura, a flecha vermelha é o peso do balão, né? Porque, como falei agora há pouco, está sempre para baixo. É o peso do cesto, passageiro, ar dentro dele, piloto, etc. A flecha azul é um empuxo provocado pelo ar exterior, tá? Piloto, condutor é a mesma coisa, tá? Nós temos o empuxo, né? O empuxo, nesse caso, é igual ao peso. Você tem um casco parcialmente submerso, é menos denso do que a água, tá? O avião, ao contrário, tem que ser mais pesado do que o ar, para que ele possa se manter lá em cima. Aí você tem um empuxo na direção da vertical e o peso, tá? Como está em equilíbrio, um empuxo é igual ao peso, correto? Nós temos a questão da lei de Pascal, né? No fim de semana, no feriado, geralmente sai com o pai, com o avô, com o tio. Nós vamos consertar o carro e o mecânico coloca o carro em cima disso aqui, tá? Mas a lei de Pascal, ele faz o quê? Quando você tem uma força aqui, você injeta aqui, ele o quê? Distribui a pressão integralmente igual para todo mundo aqui, tá? Você tem a superfície que é A1, essa superfície 2 aqui a gente chama de A2, tá? Você aplica uma pressão nesse lado aqui e vai sair aqui. Quando você aplica nesse lado aqui, a setinha vai passar para baixo e quando chegar aqui, ele vai passar o que? Para cima, tá? Então vai ficar F2 sobre F1, A2 sobre A1, tá? Mas você pode trocar as posições aqui, tá? Esse F1 passa para cá e o A2 vinha para cá. Aí vai ficar F1 sobre A1 e F2 igual a A2. Mas, pessoal, mas sempre eu vejo que é F1 sobre A1 que é igual F2 sobre A2. Tá errado? Não, tá certo. Tá? Vocês colocamos de uma forma aqui para que nós possamos analisar e ver de várias óticas. Outra aplicação, né, que nós aplicamos o tempo todo sem perceber é a questão da lei de Esteve, né? Quando nós queremos instalar nossa caixa d'água, o que nós fazemos? Colocamos na maior altura possível, correto? Então, é basicamente isso aqui. Você tem dois pontos, o ponto B e o ponto A, tá? Aqui, nós vemos aqui que a altura de A é maior, então minha pressão vai ser maior em A do que em B, tá? E nesse intervalo aqui você vai ter o que? A diferença de altura, tá? O que diz o teorema de Esteve? A diferença entre as pressões ΔP de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração gravitacional e a diferença entre as profundidades dos pontos, tá? Você tem o ΔP, que é D, que é de densidade, vezes gravidade, vezes variação de altura ou de profundidade. E geralmente profundidade quando está o quê? Abaixo do nível do solo, tá? Ou você coloca uma altura bem maior e você coloca o chão, né? O nosso chão que nós pisamos, trafegamos, né? Ou até mesmo andamos como referência. Então vamos identificar aqui. O ΔP significa diferença de pressão, que é em Pascal ou ATM, de acordo com o enunciado como vem. Você tem D, que é a densidade, tá? A densidade é de acordo com as características da substância, tá? Ou do fluido. G é gravidade e ΔH é diferença de profundidade, tá certo? E nós temos aqui os vasos comunicantes, né? Vasos comunicantes vocês têm aqui de várias formas, tá? Só que você percebe que depois, quando você coloca o líquido em umas das situações aqui, vai ficar o que? Em equilíbrio. Você só olhar aqui que está o que? Na mesma linha aqui, se você traçar uma linha tracejada imaginária, tá certo? Então, nesse caso, tipo de forma, tá? Depende, tá? E nós temos dois tipos de líquido: o líquido miscível, aquele que se mistura, e líquido immiscível, que é aquele que não se mistura, tá certo?
que nesse tipo de forma aqui, o que vale são o que? São as alturas, tá? De mesma densidade também, de paradoxo hidrostático, tá? Mas na prática, aonde que nós utilizamos vaso comunicante? Caixa d'água. Caixa d'água, você tem a caixa d'água, quando você instala, você distribui para vários cômodos. Beleza?